Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast recebemos o professor Marcelo Silveira, da Nova Acrópole de Curitiba, no Paraná. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Danilo. Bem, pessoal, no dia 14 de setembro do ano 1321, falecia o grande escritor italiano, autor da Divina Comédia, Dante Alighieri. Portanto, será feita uma série de homenagens em função dos 700 anos de sua morte, e hoje nós vamos falar especialmente sobre essa grande figura da literatura, não apenas italiana, mas sobretudo da literatura universal. Essa grande figura que trouxe, sem sombra de dúvidas, um grande aporte para a humanidade através da sua excelsa obra chamada A Divina Comédia. Portanto, vamos falar um pouco sobre ele em nosso podcast. E para começar, Marcelo, eu gostaria que você falasse da vida de Dante e também do momento histórico no qual ele estava inserido, para a gente começar esse nosso podcast de hoje. Legal, Danilo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para essa comemoração dos 700 anos da morte de Dante Alighieri. Todo mundo já ouviu falar do nome de Dante, seguramente, da sua obra-prima, Divina Comédia, assim chamada Divina Comédia. E Dante é uma figura bastante peculiar, ele vive um período histórico que é bastante peculiar. Aceita-se que ele nasceu por volta de 1265, depois de Cristo, logicamente. Então estamos no final do período medieval e morreu em 1321. Ele foi um poeta, político, florentino, também filósofo, podemos considerar, em função da amplitude da sua obra e de todo o exercício que ele faz nas obras menos conhecidas, nas suas cartas. Bom, como florentino, como um poeta e político que aí viveu, ele passou por um período, ou viveu um período bastante conturbado, né? Na verdade, com o tempo, ao estudar a vida desses grandes personagens, vamos descobrindo que em todas as épocas existem períodos mais e menos conturbados, mas isso não é uma novidade, né? Não é algo inédito do período em que vivemos, por exemplo. Sempre existem esses ciclos. E Dante Alighieri viveu justamente um desses períodos. Florença, diferente da maior parte dos locais, da Europa, da própria Itália, já vinha há um tempo com uma tradição política bastante diferente das demais comunas e possui um sistema que depois vai se transformar no sistema democrático florentino, que vai ser muito explorado e questionado no período do Renascimento, que chega logo em seguida de Dante, alguns séculos depois. Bom, essa condução da cidade se dava pelo papel dos priores, uma espécie de conselho central. Então existiam ali 5 ou 6 priores, não recordo exatamente o número, que constituíam esse conselho, e Dante Alighieri, além da figura famosa que se tornou para nós depois com a sua obra, foi durante longo tempo prior na cidade de Florença. Existia em Florença 2 perspectivas políticas distintas, uma relacionada à monarquia, ao império, outra relacionada ao governo papal, conhecidos como os guelfos e os gibelinos. Enfim, essas 2 perspectivas estavam em conflito, parece que sempre estiveram em conflito, pelo menos na época de Dante, o que é bastante interessante. O Dante vinha de uma família tradicionalmente participativa das ideias políticas dos guelfos, que também estavam subdivididos em 2 espécies de facções ou partidos, os brancos e os negros. Então ele vinha dos guelfos brancos, e por esse motivo tinha um contexto e uma visão política muito específica. Ele trata de esclarecer isso em determinado momento, numa obra chamada Da Monarquia, em que ele apresenta a sua visão política, e é uma visão bastante interessante porque ele não exclui as possibilidades, senão que, como percebemos em todas as suas obras, e na sua obra maior, A Divina Comédia, ele tenta integrar as possibilidades e colocar cada coisa no seu devido lugar. Então é interessante saber que essa figura, para além de um grande poeta e com todas as características simbólicas que ele traz, também viveu um período bastante complexo e tratou de, bem, dentro do contexto e da experiência que ele teve ali, da situação que estava colocada para ele, de estar envolvido com a política, o que era bastante comum na época, sendo impossível não estar pela família que ele pertencia, arcar com as consequências dessa circunstância.
Em determinado momento existe uma guerra, há uma mudança na condução da Comuna de Florença, e ele, pelo posicionamento que tinha e família que participava, foi exilado de Florença. E no exílio, né, passa por diversas comunas italianas, é onde vai se dar a constituição, a redação da maior parte da sua obra e da maior parte da sua reflexão. Embora diga-se, ele mesmo deixa registrado que sempre esperou que Florença o recebesse novamente, isso não acontece, ele morre na comuna de Ravenna, que é também na Itália, sem voltar a ver Florença em nenhum momento, e lá está sepultado até hoje, inclusive. Agora, falando sobre o processo histórico que passa a Itália, é importante a gente destacar aqui o Renascimento, que não nasce no século XVI e nem no XV, mas que é germinado a partir do século XIV. E o Dante é uma figura muito importante dentro desse processo, que evidentemente tem uma adesão por vários países da Europa, não só na Itália, efetivamente falando. A Itália, de fato, é o berço do Renascimento, no entanto, outros países também têm o mesmo processo de renascimento, e isso é muito importante de se considerar. E o Dante, evidentemente, é uma figura central dentro desse processo inicial do Renascimento italiano do século XIV. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é um momento de efervescência cultural, de novidades, de sabedoria, de conhecimentos científicos, e enfim, isso se inicia dentro do indivíduo. Naturalmente, o Dante passa por esse processo individualmente falando e também coletivamente falando. Eu gostaria que você falasse desses dois processos para que a gente entendesse um pouco desse momento histórico. Quando falamos de renascimento, geralmente relacionamos isso ao renascimento italiano, e daí o porquê esse tema é tão pertinente quando falamos de Dante como um dos precursores, porque os grandes poetas, os grandes autores da época de Dante são reconhecidos, são lembrados hoje nos livros de história como grandes humanistas. E é justamente esse ideal humanista que vai dar as bases para o que vai ser o Renascimento florentino, italiano, e não só italiano, vai se espalhar por boa parte da Europa, cerca de 2 séculos depois. Ao mesmo tempo, a ideia de renascimento não é uma ideia nova, não é uma ideia inédita, e não ocorre só nessa época e nesse local. Nós encontramos em todo o curso da história, em boa parte das civilizações, esses processos que convencionamos chamar renascimento. Que entendemos por renascimento, então? Aquele momento em que existem certos elementos que se perderam à medida que o tempo passou, alguns de maneira natural, alguns de maneira artificial, forçada, foram excluídos do processo, mas que eram importantes, e há um esforço de resgate, geralmente conduzido por um conjunto de pessoas que têm um interesse em relação ao seu momento presente, têm um compromisso com o futuro, e têm também um compromisso com o passado. Entendem que é inteligente da parte do ser humano não abrir mão da sua memória, e buscam no passado referências que têm valor e que podem manter o seu valor, podem ser resgatadas. E ao fazer esse resgate, tratam de adaptar essas ideias, esses conceitos, esses conhecimentos para o seu momento histórico. Não se trata de manter o mesmo modelo, senão de renová-los para o seu contexto. E toda vez que isso ocorre, encontramos então uma espécie de efervescência histórica, efervescência cultural, que convencionamos, após esse processo que se deu em Florença, chamar de Renascimento. Porém, ao mesmo tempo, percebemos que na história existem personagens que sozinhos, né, são um renascimento. E isso é o caso de Dante Alighieri. Ele sozinho é um renascimento antes do renascimento histórico, como nós conhecemos. E isso nós afirmamos em função da amplitude da sua obra e do impacto e da posição que Dante ocupa na história, que é justamente a pergunta que você me fez. Porque você tem um mundo que é precisamente o mundo medieval, já no seu processo final, se é que dá para chamar de processo final, mas é que não podemos comparar o período que chamamos medieval dos primeiros séculos, tá? Da época da queda do Império Romano, do surgimento do cristianismo e ascensão do cristianismo na Europa, e obviamente estamos falando aqui de Europa, né, que é onde tudo isso se dá, muitas coisas que ocorrem em paralelo, que não impactam essa história num primeiro momento, mas que depois a gente vai descobrir que elas também têm a sua importância, como a filosofia árabe, por exemplo, que penetra na Europa ao longo do período medieval.
E nós temos esse processo que vai se consolidando à medida que o tempo passa. Então, vamos falar de período medieval como período de civilização ou de governo cristão, porque é a religião que passa a imperar, é quando o cristianismo se transforma em uma das maiores religiões do mundo e da história, para o mundo ocidental, e depois se globaliza. Bom, como sabemos que nos primeiros séculos há todo um processo de construção das ideias teológicas, filosóficas, em grande parte embasadas nas tradições clássicas, né, os primeiros padres da igreja, todos eles são com ou contra os clássicos, mas estão dentro deste mundo, né, temos que lembrar que os primeiros padres da igreja dialogam com os filósofos neoplatônicos, que constituem uma espécie de renascimento do platonismo, já no período final da civilização clássica. Isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e à medida que nós temos as consequências políticas, econômicas, de segurança, militares, da queda de Roma e todos os suas reverberações, suas repercussões por todo o território europeu, nós temos uma nova configuração política e geográfica das cidades, enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, embora sejam muito interessantes. E à medida que o tempo passa, isso que começa como uma espécie de decadência, começa a adquirir uma forma, né, de Agostinho, de Tomás de Aquino e tantos outros pensadores que dentro já do contexto cristão vão sistematizar a filosofia, vão sistematizar a teologia, a forma de acessar o conhecimento. E acabam, em alguns momentos, se afastando da tradição clássica, em outros se aproximando e reinaugurando essa tradição. E aí que nós temos um cenário muito importante, que é o cenário do desenvolvimento da filosofia chamada escolástica, que vai se desenvolver ao longo dos séculos 8, 9, até 1100, 1200, depois de Cristo, e que vai ter como eixo central precisamente o cultivo e o desenvolvimento das artes liberais, né, os famosos trivium e quadrivium. E essa filosofia escolástica, que tem grandes nomes, mas termina por gerar uma espécie de cosmovisão dessa época, cosmovisão das pessoas que viviam nessa época, ou seja, a cosmovisão cristã, a cosmovisão medieval. Qual é o papel de Dante? Primeiro, temos que considerar, a partir das próprias palavras de Dante na sua comédia, ou Divina Comédia, considerando todos os personagens que ele cita no inferno, no purgatório e no paraíso, principalmente no inferno, tem muita gente conhecida lá, famosa da história lá, ele possuía uma cultura e um conhecimento muito vasto. Ele é conduzido pela mão de Virgílio, poeta romano, e se encontra ali com Horácio, com Sócrates, com Platão, com personagens de Homero, se encontra com figuras da filosofia árabe, se encontra com figuras da filosofia medieval ao longo do seu enredo. Ou seja, isso demonstra um conhecimento e uma cultura muito ampla em relação não só à tradição medieval, mas também em relação à tradição clássica. Portanto, o que o Dante faz, principalmente na sua obra-prima, dentre muitas coisas, é constituir, é sistematizar a cosmovisão desta época. Ou seja, a maneira como as pessoas viam o mundo, a maneira como as pessoas viam o universo nesta época. E tratar não só de sistematizar, mas de organizar esses conhecimentos, esses conceitos, para que não se perdessem. Porque, no seu entendimento, a reunião desses conceitos que são mais próprios da época medieval aos conceitos clássicos permitem uma transição, permitem uma viagem da alma de um ponto ao outro, uma viagem de elevação. E o momento em que ele vivia, especialmente em Florença, a condição moral da comuna florentina nessa época, parece, pelas denúncias que faz o próprio Dante, que, enfim, passavam por um ciclo de decadência moral bastante agressiva, bastante violenta, e que as pessoas não estavam nem um pouco mais preocupadas com a elevação da consciência, para começar, antes de tudo, com um certo critério moral. E aí que ele coloca também toda a questão da moral, utilizando a cosmovisão medieval, sem deixar de trazer para dentro dessa cosmovisão a sua perspectiva clássica, a condução de Dante pelo inferno e pelo purgatório, a partir da mão de Virgílio, é muito significativa, porque ele demonstra que a tradição clássica ela pode nos conduzir desde o aspecto mais vulgar até a pureza que nos permite entrar em um paraíso,
Então esse é simbólico e muito, muito significativo de fato. E inevitavelmente com isso ele acaba desenhando uma nova forma de enxergar o mundo. Por que há uma nova forma aí? Porque o Dante, ele inaugura algo, ele faz algo que não é comum na sua época. Toda obra de importância, ela era escrita no idioma culto da época. E nessa época, o idioma culto era o latim. Então, uma obra que se preze, ela seria escrita em latim. Muitas das obras dele foram escritas em latim. Mas o que ele faz é precisamente pegar o toscano, que é uma espécie de dialeto que se falava na sua época, era a língua vulgar, e utilizar o toscano para escrever a sua obra-prima. Então ele escreve uma obra de grande porte, falando de todos esses conhecimentos, símbolos e conceitos, com uma língua vulgar. E isso é muito importante, porque Dante é até hoje considerado o pai do italiano moderno. Ele inaugura um idioma. E quando nós estudamos a história dos idiomas, nós percebemos que inúmeras vezes ocorre algo similar. Quando Homero começa a ser cantado como Homero, muito tempo antes, lá pelo século IX antes de Cristo, a língua grega não existe. A língua grega que depois vai se tornar o grego clássico não existe. Existem distintas versões faladas por distintas tribos ou povos, né, que a partir de Homero, dos cantos homéricos, vão se convertendo em um idioma único. E ao se converter em um idioma único, permitem uma estruturação do pensamento e uma unificação do pensamento e da cultura desses povos, que vai culminar na Grécia clássica. Algo similar acontece com as diversas línguas que dão origem ao latim. E não podemos colocar em Virgílio o papel de inaugurar o latim, mas é um grande sistematizador da língua. E na época medieval para a moderna, essa época de Dante, parece que ele inaugura isso também. Algo similar acontece na Inglaterra, com Chaucer, depois com Shakespeare. Algo similar está acontecendo na Alemanha, que vai dar origem à língua alemã moderna. Algo similar vai acontecer tempos depois na Espanha, tempos depois em Portugal. Ou seja, que entre o século XIII e o século XVI, nós temos a invenção de novas línguas. E isso parece começar com a figura de Dante, que o que faz? Pega o idioma vulgar, porém, idioma conhecido por todos, e trata de sistematizá-lo de tal maneira que em qualquer lugar da Itália a pessoa podia ler a Divina Comédia, sem grande dificuldade. Naturalmente, ele está inaugurando um idioma aí. Isso talvez não seja tão pensado num primeiro momento, pela maior parte dos grandes autores, mas Dante parece ter pensado e ter feito de maneira proposital. Tanto que ele tem uma obra chamada Da Divina Eloquência, se eu não me engano, onde ele trata esses assuntos. Ele trata justamente a importância de utilizar as línguas populares, as línguas comuns, nas grandes obras para dar acesso à população, esses conhecimentos. Então, nós percebemos que a figura de Dante ela é central em muitos aspectos, porque ele tem mestres, ele não se inventa sozinho, ele tem poetas que lhe inspiram e que lhe conduzem, desde os clássicos como Virgílio, a poetas vivos que lhe conduzem, como é o caso de Guido Cavalcanti, um dos seus mestres, e ele também faz escola. A sua obra-prima Comédia chamava-se Comédia, e não tem nada de divertido, porque nessa época a comédia não significava algo para rir, como significa para nós hoje. Comédia significa um enredo que tem um final feliz. Isso vem já da tradição clássica, né? Tem um final agradável, porque se há um final de sacrifício, um final duro, dolorido, essa é a tragédia, é o sacrifício ao final. Se termina bem, então é uma comédia. Porém, um dos seus discípulos, que foi Boccaccio, discípulo forma de falar, um dos grandes amantes de Dante já, né, de uma geração posterior, né, uma geração imediatamente posterior de Dante. Ao ler a obra e ao divulgar a obra, ao palestrar sobre a obra, porque ele fez isso, ele inevitavelmente precisa colocar o divina antes. Ele fala, não é só uma comédia, um discurso que termina bem, é uma história divina, é uma história muito elevada. E aí ele que coloca essa espécie de epíteto antes, divina, que vai ser assimilada pelos renascentistas, porque a primeira edição de Dante, com o título A Divina Comédia, já é no meio do Renascimento, é a edição renascentista, né? Então os renascentistas
florentinos em especial, são os que assimilam essa ideia e acabam vivendo a partir desta cosmovisão. Eles não abrem mão da visão medieval cristã. Isso acontece no Renascimento, tanto assim que nós vemos as grandes obras primas da pintura e da escultura e da arquitetura, e todas elas são uma espécie de flerte entre a tradição cristã e a tradição clássica. Vemos as esculturas, as pinturas dos renascentistas, em parte você tem ali uma Virgem Maria, um Moisés, mas ao mesmo tempo um São João Batista, que ao mesmo tempo é um Baco, que ao mesmo tempo é um Poseidon. Então há esse flerte entre essas culturas. E parece que quem inaugura de maneira formidável esse flerte entre essas culturas é justamente o Dante Alighieri na sua Divina Comédia. Isso para falar algumas coisas, Danilo, das muitas que poderíamos discorrer aqui a respeito da posição, do papel de Dante dentro da sua época e para a sua história. Eu não poderia deixar de falar, Marcelo, sobre essa ideia das fontes, ou seja, das referências que Dante tem, não só para escrever as suas obras, mas como norteador moral das ações dele. Naturalmente, é importante destacar que isso é um processo de consciência do indivíduo, e o Dante passa por isso, evidentemente falando, porque a gente pode dizer que ele também é um filósofo, digamos assim, porque é um grande pensador, é um propulsor de ideias. E ele, naturalmente, tem as suas referências, os grandes mestres, assim como também influencia uma geração posterior a ele. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque isso é muito importante para compreender a obra de um ser humano. Isso não é um processo aleatório, é um processo de construção. E, naturalmente, há que ter referências de altíssimo nível e, naturalmente, ele também acaba influenciando uma geração posterior, o que, evidentemente, é um processo natural. Eu gostaria que você falasse, então, um pouco sobre essa relação. Legal. Bom, essa é uma pergunta complexa, porque envolve muitos fatores. Eu citei alguns nomes que nós sabemos do próprio Dante, pela sua pena, né, pelo seu texto, que são figuras suas conhecidas, e realmente há muitas são citadas por ele, não só na comédia, mas no convívio, na monarquia, nas rimas, enfim, nas várias outras obras, nas epístolas menos conhecidas. Nós temos algumas figuras próximas a ele, como eu falei, do Guido Cavalcanti e do Cangrande, que foi um dos seus protetores, foi um militar que ele protegeu no período de exílio. Mas todos eles, e esse é um ponto, todos eles circulam ao redor de uma ideia. O mundo clássico, na filosofia e na forma de pensamento, ele, a partir do século V antes de Cristo, ele começa a se dividir em duas vertentes. Na verdade, três. Nós temos uma figura central, quase mítica para o pensamento humano, que foi a figura de Sócrates. Sócrates teve um conjunto, uma série de discípulos. Dentre esses discípulos, a figura mais emblemática da história da filosofia, que foi Platão. E Platão teve um discípulo chamado Aristóteles. Bom, dessa figura central Sócrates, nessa época antiga, nós temos um conjunto de discípulos que seguem. Parece que Atenas vivia e a Grécia vivia um período de decadência moral na época que viveu Sócrates. Não à toa ele é condenado, ele vai à morte, né, para beber a cicuta. Enfim, isso não é normal de uma época muito equilibrada, né, uma pessoa com tal grau de sabedoria e sem motivos reais para ser penalizado dessa maneira. Mas o Sócrates ele tem um conjunto de discípulos que vão numa linha de tentar aplicar a filosofia de maneira imediata, adaptado ao contexto e às circunstâncias da época. E aí surge uma série de escolas, chamadas as escolas moralistas, que muitas vezes não se dá devida atenção porque se entende que não fazem filosofia pura. São mais uma espécie de modalidade de vida. Toda a filosofia é uma modalidade de vida. Se você pode refletir sobre os grandes mistérios, maravilha, mas se você precisa refletir sobre questões morais imediatas, é isso que o filósofo vai fazer. Ele vai trabalhar com aquilo que é necessário e não aquilo que ele acha mais interessante por gosto próprio. Então você tem toda uma linha de escolas moralistas que vão acabar culminando na grande escola do estoicismo, a grande escola moral do período romano, e que de certa maneira vai absorver, juntamente com os neoplatônicos, que promovem certas ideias, a tradição cristã, e vai dar margem para que a tradição cristã comece a se desenvolver alguns séculos depois, porque possuem linguagens parecidas em suas mensagens. Nós temos a figura do próprio Platão, com o seu mundo de ideias e de arquétipos, e nós temos a figura do seu discípulo Aristóteles, que, sendo discípulo de Platão, não pensa de maneira tão distinta quanto habitualmente se explora. Ele segue a partir da linha de Platão, porém, em determinados aspectos, ele rompe com Platão. Ele chega a outras concepções.
Um está preocupado em apontar o céu, o celeste, a ideia, o espiritual. E o outro está preocupado com o aspecto concreto, objetivo. Um fala das causas e outro fala dos efeitos. E se analisarmos bem, são elementos complementares, como que uma continuação, uma filosofia da outra. E que não nega a anterior. Como nós não negamos os nossos pais para estar aqui, não existiríamos sem os nossos pais. Então, o que ocorre no período medieval, à medida que essas obras vão ficando para trás no tempo, é que fica uma tradição. E você tem uma tradição platônica e uma tradição aristotélica. E a que prepondera na escolástica, nesse sistema, né, medieval, a que prepondera dentro da cultura cristã é a aristotélica, durante longo tempo, em termos pragmáticos. Né? Não que Platão fosse 100% desconhecido, porém não prepondera as suas ideias. Por quê? Porque Aristóteles ele se adapta muito rapidamente à teologia que foi estabelecida no século IV depois de Cristo. Não estou falando da origem do cristianismo, mas a teologia já estabelecida depois da patrística. E Platão não se adapta muito bem, até porque ele fala de algumas coisas que eventualmente geram choques ou exigem que essa teologia avance em âmbitos de mistérios que ela não tinha condições de avançar na forma como foi construída. O que acontece? Platão ele fica um pouco relegado ao esquecimento. E Platão, em termos práticos, ele possui uma visão, quando falamos do mundo das ideias, que deu origem a essa expressão que utilizamos até hoje de amor platônico, que é o amor ideal, e que no período medieval acaba sendo cultivado de maneira natural pelos poetas, pelos trovadores, porque o que é o amor platônico? Não é necessariamente o amor não correspondido, mas é um amor que não pode ser correspondido. Por que ele não pode ser correspondido? Porque correspondência significa igual para igual, né? Para que eu seja correspondido, eu preciso estar em diálogo com algo, com alguém ou com uma ideia que seja semelhante minha para que exista relação. E o amor platônico, que entendemos como não correspondido, fala justamente do arquétipo do amor, da ideia do amor, que implicaria em ver a verdade das coisas nas coisas, ver a beleza das coisas nas coisas, para além das coisas em si. Ou seja, existe uma ideia que habita todas as coisas, essa ideia de beleza. E os trovadores cultivaram isso, talvez de maneira intuitiva, talvez através de escolas que nós não conhecemos tão bem, né, de tradições que não conhecemos tão bem, esse tipo de amor, que chamaram de amor cortês, e expressaram isso nas suas relações para com as damas, que idealizavam, né, todas as novelas de cavalaria medievais nos apontam isso, a importância que era para um cavaleiro ter uma dama, uma princesa encantada que lhe inspirava nas suas gestas, nas suas jornadas, né, nos seus combates. E essas histórias de cavalaria que são tão comuns do período medieval vão trazendo essa perspectiva platônica, que de repente, na efervescência, no borbulhar desse período que chamamos humanista ali em Florença, na época de Guido Cavalcanti e outros poetas que são os mestres da geração de Dante Alighieri, começam a adquirir uma forma mais específica. Parece que Platão deixa de ser apenas uma referência distante e passa a ser o grande mestre e o grande guia na ideia do amor platônico, que é a ideia de conhecimento própria de Platão. Ou seja, aí nós já temos a prefiguração de um renascimento do platonismo, que os renascentistas vão explorar ao máximo, porque inclusive é o resgate e a tradução da obra de Platão que inaugura o renascimento, a partir de Martírio Fitino, também em Florença, pouco tempo depois. Então, se temos de falar de um mestre para Dante Alighieri, de uma referência das tradições para Dante Alighieri, embora possamos citar inúmeros autores, né, inúmeros poetas que ele coloca na sua obra como referências, é necessário talvez, e o mais inteligente talvez seja, elencarmos a figura máxima que aparece aí. A figura máxima que aparece aí, ao meu ver, é a figura de Platão. Não pelas citações que ele faz, mas pelo teor da obra. No aspecto do amor, no aspecto das ideias, Dante, como Guido Cavalcanti, como Boccaccio, como Petrarca, que é outro dos seus continuadores, condiscípulos, digamos assim, são todos platônicos. E é isso que inaugura o tal humanismo, como chamam os livros de história, né, nesse período. Então, colocaria Danilo dessa maneira, essa referência. Platão, porque nós sabemos que em filosofia, em pensamento, em cultura, Platão, desde que existiu,
parece ser o grande eixo, o grande centro de onde tudo deriva. Com ele ou contra ele, não parece existir filosofia que não cite Platão, que não precise dele para se desenvolver. Legal, Marcelo. Agora, há duas questões que eu gostaria de fazer para você que vão resultar em uma só. A primeira delas é: por que ler Dante? Ou seja, quais são as características principais que nos levam a ler Dante? O que você destacaria nesse sentido? E também eu gostaria de que você falasse o que tem de tão especial na obra de Dante e, claro, especificamente falando, na Divina Comédia. É interessante observar que esses grandes autores da história, da literatura, melhor dizendo, como Virgílio, Camões, Homero e outros tantos gênios, literalmente gênios, que trouxeram um avanço humano muito grande, não só linguístico, mas filosófico, científico, cultural, por que não espiritual também, eles são muito importantes e são como ímãs. Por isso são chamados de clássicos para nós, porque são livros lidos até os dias atuais por muitas pessoas ao redor do mundo. Então eu gostaria que você falasse dessa peculiaridade da obra de Dante e por que lê-lo, o que ele tem de tão especial assim. Bom, o que podemos aprender com ele, né? O que podemos aprender com essas grandes obras? Para além de entrar em uma seara de qual é a forma poética de Dante, é uma forma inaugural. Parece que ninguém nunca tinha escrito como ele, ninguém voltou a escrever igual depois. Que não é exatamente um épico, embora seja, aos moldes de Virgílio e de Homero. Ao mesmo tempo, não é poesia lírica. É uma mescla, é uma espécie de mistério em versos, em estruturas, há toda uma estrutura matemática no seu poema. Há uma preocupação com os símbolos, com a maneira como as palavras são dispostas, como as rimas são encadeadas, a um grau de perfeição tremendo que preocupa Dante Alighieri e que nos leva ao algo que deveria ser um lugar comum na nossa vida, mas que já não é, que é a leitura das grandes obras clássicas, ou que se tornam clássicas. O que é uma obra clássica? É uma obra que ela sobrevive ao tempo, né? Sobrevive com vida ao tempo, ela continua sendo contemporânea depois dos séculos. Isso acontece com Homero, isso acontece com Dante. Já passou tempo suficiente para sabermos que Dante é um grande clássico, né? Para definirmos assim, como outros autores que você citou, Camões, Shakespeare e tantos mais, Chaucer, Milton, enfim. Há uma característica específica nessas grandes obras, e eu citava isso agora há pouco quando eu falava que Dante, de certa maneira, inventou o idioma italiano. Como seres humanos, o que nos caracteriza, o que nos diferencia dos outros seres vivos é a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de raciocinar, de inteligir, ou seja, o mundo mental que pode ser consciente na nossa experiência, que é a experiência humana. A experiência da própria consciência, de si mesmo. E toda essa experiência ela se dá a partir de um plano, de uma estrutura, de um elemento que nós possuímos, de um veículo que nós possuímos, que é a nossa mente. E como tudo na natureza, a nossa mente possui uma estrutura. E como tudo que está em movimento na natureza, as coisas se movimentam, seguem certas regras, seguem certas fórmulas, seguem certas premissas. Tudo na natureza funciona assim, no universo funciona assim. Não à toa você pode calcular o movimento dos astros, porque eles seguem um movimento específico, há uma espécie de mecânica que conduz esse processo, a mecânica celeste. E no nosso mundo mental, no nosso mundo de pensamentos, funciona de igual maneira. Existe um conjunto de estruturas e o movimento da nossa consciência dentro dos âmbitos, né, que a nossa imaginação permite, do racional ao imaginário, ao trabalho com a memória, com o discurso, com o diálogo, são movimentos da mente, da reflexão, da meditação, são movimentos da mente. Tudo isso funciona dentro de uma estruturação e o movimento da nossa consciência funciona dentro de uma estruturação. Quando nós observamos a nossa forma de pensar, se fizermos esse exercício, como eu penso, vamos perceber que nós tendemos a pensar através do nosso idioma. Você não pensa em japonês, de repente, se não conhece japonês. Você pensa em português, né? Ou pensa num idioma que você conhece. A estruturação primária dos nossos pensamentos se dá pelo nosso idioma, porque é a expressão da nossa mente. O idioma é a expressão da nossa mente. E a nossa mente funciona conforme o nosso idioma. Então, um idioma constituído, uma estrutura de idioma, de fala, de língua, de escrita,
e com todos os seus aspectos constituída, implica em uma forma de movimentação do pensamento, em uma estrutura de pensamento. Uma estrutura que, num primeiro momento, na história dos idiomas, adquire um nível de excelência e que, com o tempo, pela desatenção que as pessoas, que nós damos ao próprio idioma e ao próprio pensamento, vai se perdendo, à medida que a memória se perde e que o nosso conhecimento do idioma se perde. Todos esses grandes autores, eles têm um grande impacto e uma grande importância em relação aos seus idiomas. São como que pais dos seus idiomas ou renovadores dos seus idiomas. Todos os autores que você citou, inclusive, incluindo Camões, Shakespeare, Cervantes e outros, né? Ou Homero. E por que isso é importante e em que isso responde à pergunta? Porque a primeira coisa que temos que entender ao nos confrontar com esses grandes clássicos, principalmente em forma de poesia, que é o que acontece com a comédia de Dante Alighieri e a maior parte da sua obra, 2 ou 3 somente são em prosa, o resto é em poesia, como ocorre com a maior parte dos autores antigos que escreviam em versos. É que a leitura desses grandes poemas é um exercício de estruturação do pensamento. É uma forma de organizar, é como uma espécie de ginástica, em que a nossa mente ela vai se ordenando, vai se fortalecendo, vai se expandindo, desde os aspectos racionais mais simples que geram e que se desenvolvem a partir de uma interpretação básica do texto, até os aspectos imaginários que podem se expandir sem limites e nos levar a perspectivas e formas de ver o mundo muito mais amplas do que estávamos acostumados a enxergar, do que acreditávamos possível. E junto com isso, ou a partir disso, ou como um derivado desse processo, que em si já faz com que vale a pena ler essas grandes obras e vale a pena ler Dante, especialmente a comédia de Dante, nós temos, ou seja, além desse enriquecimento e treinamento intelectual intuitivo, a partir da imaginação, nós temos a inevitável consequência de um pensamento estruturado. A consequência de um pensamento estruturado chama-se ação, chama-se comportamento. Os pensamentos que estão estruturados em mim amoldam o meu comportamento. Se o meu comportamento é caótico, é reativo, é confuso, como habitualmente é no nosso mundo, né? Nós temos comportamentos assim, que se o reflexo imediato de uma mente desordenada, caótica, confusa, que não tem clareza das coisas e que não tem imaginação para achar soluções para os problemas, soluções para os momentos difíceis, soluções para a criatividade, para a invenção, né? Para o dia a dia, para tudo. A leitura dessas obras, ela gera inevitavelmente um impacto moral. Não digo a leitura simples, uma primeira leitura de Dante Alighieri provavelmente não vai nos ajudar muito, vai ajudar a estruturar os pensamentos num primeiro momento. Mas o deter-se em alguns versos, ou, se possível, ler e reler essas obras, porque os clássicos são para reler, não se leem uma única vez, vão nos ensinando certos elementos que são universais. Porque se essas obras se transformaram em clássicas, se elas perduraram ao longo dos séculos, é porque existe algo ali dentro que é atemporal. Existe algo que não muda de Homero a Dante e de Dante até a nossa época. E esse algo que não muda é o que poderíamos chamar de uma moral atemporal. Um certo conjunto de premissas que fazem com que o ser humano seja humano e seja bom, indiferente das modas, da cultura, da crença ou das circunstâncias em que vive. Portanto, a leitura de Dante, tal como a leitura das grandes obras, mas especialmente a de Dante, além de nos enriquecer intelectual e imaginariamente, vai nos ensinar muito a respeito da perspectiva moral. Por quê? A estrutura da comédia, a gente conversava isso um pouco antes, né? Ela está pautada em uma espécie de mapeamento em que Dante, uma vez apresentado no primeiro canto, a circunstância, introduzida a história, ele adentra, junto com Virgílio, ao inferno. No inferno ele encontra uma estrutura, com seus círculos, com as suas penas, com as pessoas que estão alocadas dentro de cada um desses ambientes. A estrutura do inferno é justamente o apontamento do mundo imoral, do pecado, do crime, da falha que todos cometemos e que ele enxergava na sua época e apontava, olha, isso não está correto.
Não basta com simplesmente esperar a morte e ser perdoado, talvez, por algum milagre divino. É preciso que a gente encontre um caminho para sair dessa problemática, para sair desses vícios. E ele vai apontando um por um, onde está cada um desses vícios, cada um desses crimes, e nos mostra como é feio, ou como é terrível, salvo aqueles que estão no vestíbulo, né, que são os poetas clássicos que não foram batizados pela cosmovisão cristã, eles não poderiam estar no paraíso naquele momento, mas a partir do vestíbulo inicial, quando entra nos círculos do inferno, literalmente, vai nos apontando cada um dos defeitos, dos vícios ou dos pecados, como bem você lembrava, os pecados capitais, que precisam primeiro ser reconhecidos, para depois serem purgados, serem purificados. Nos leva à segunda parte da obra, né? É uma besteira muito grande a gente ler somente um dos cantos. Um dos cantos não, uma das partes. Ah, só o purgatório, só o inferno. Não tem como. É uma obra que em si está fechada. Se você pula uma parte ou não lê uma parte, não compreende, não consegue assimilar a ideia da obra. Por quê? Do inferno nós vamos ao purgatório. E o purgatório é justamente o local de purificação. Purgar é purificar, é limpar, é aliviar-se, é a oportunidade de libertar-se do erro, de corrigir os seus erros. Portanto, o inferno representa a ação inconsciente e o não querer tomar consciência da ação, e é por isso que dói, é por isso que há tanto sofrimento e tanto gemido no inferno. Porém, quando se chega ao purgatório, as coisas começam a mudar. Começa a se delinear um caminho específico pelo qual nós podemos transitar, que vai nos levar inevitavelmente ao paraíso. Primeiro ao paraíso terrestre, a oportunidade de um paraíso terrestre, ou seja, a verdadeira boa vida no mundo, vivos, encarnados. E depois há um último aspecto que é o paraíso celeste, com todas as suas camadas, né, com todas as suas etapas, que representam distintos graus de pureza, distintos graus de consciência, até chegar a Deus, até chegar a poder ver frente a frente o rosto de Deus, que é o que propõe a comédia. E justamente sobre isso que eu gostaria de falar, especificamente da Divina Comédia. Embora você já tenha tratado de alguns aspectos ao longo do podcast, eu gostaria que você falasse agora especificamente da Divina Comédia. É uma obra muito ampla, repleta de simbolismos e que vai tratar de muitas coisas que dizem respeito à alma humana, à nossa evolução, e é uma saga, evidentemente falando, que é a nossa passagem pela Terra e os processos de aprendizado, de dores que isso implica. Enfim, falarmos de Dante e não falarmos especificamente da Divina Comédia é a mesma coisa que falar de Khalil Gibran e não falar do Profeta, ou, por exemplo, falarmos de Miguel de Cervantes e não falarmos de Dom Quixote. Então é muito importante que você ressalte esses aspectos da obra, porque muitos dos críticos eles vão falar que é importante, ou que os principais capítulos do livro estão no inferno e no purgatório. Porém, ler a obra como um todo é muito importante para que a gente compreenda tudo aquilo, esses aspectos triádicos que são colocados, essas três moradas, digamos assim, e todo o processo que passa cada indivíduo que ali está. É uma obra riquíssima, por isso que ela é tão lida até hoje, e justamente por isso que eu gostaria que você falasse mais detidamente nos aspectos dessa obra, filosoficamente falando, e fazendo analogias e reflexões práticas com as nossas vidas, para que a gente possa, em alguma medida, compreendê-la e, claro, viver, em alguma medida, essa grande obra nos dias atuais. Legal, Danilo. Se me permite, vamos direto pela perspectiva do próprio Dante em relação à sua obra. Porque é um raro caso, Dante é um raro caso, em que o próprio autor explica a obra e pode nos dar um caminho, uma direção. É interessante isso que você falou sobre que alguns críticos optam por uma parte ou outra que parece mais interessante que outra. É aquilo, nós nos identificamos, nós gostamos mais daquilo com que nos identificamos, mas não é a proposta de Dante que a gente se identifique com o inferno e fique nele. A proposta de Dante é justamente que a nossa consciência possa transitar, né, a um ponto que nós não conhecemos e passar a se identificar com esses outros elementos. Existe uma carta, ela é bastante famosa, que o Dante escreveu ao seu protetor Cangrande I, que foi uma espécie de mecenas, seu protetor, quando ele estava no exílio. E nessa carta existe uma série de colocações que o Dante faz a respeito da comédia, que ele está escrevendo ainda, não está finalizado, ele finaliza já praticamente às portas da morte. E ele diz que o grande objetivo da comédia era renovar naqueles que vivem a vida o seu estado de miséria, guiando-os para o estado de felicidade. Ou seja, o seu objetivo com a comédia é guiar as almas do seu estado de miséria a um estado de felicidade. Portanto, esse aspecto que nós citávamos agora há pouco de transitar
por 3 mundos distintos, não é apenas simbólico ou não representa apenas uma cosmovisão em termos teológicos. Para muito além disso, ela representa um aspecto moral, de ascensão, de elevação da consciência através da purificação. Bom, primeiro tomada de consciência, em seguida, através de purificação. Ainda nessa mesma carta, ele diz em determinado momento: quando interpretada de forma literal, o tema da obra é o estado da alma após a morte. Então, literalmente, ele está falando do processo post-mortem nessa cosmovisão cristã medieval. Mas, se interpretarmos a obra no seu sentido alegórico, o tema será como o homem, através do seu livre-arbítrio, justifica seus méritos, suas recompensas e seus castigos. Aqui nós encontramos algo que na tradição oriental chama-se habitualmente karma, o conceito de karma e dharma. Existe um fluxo, existe uma linha de vida, de evolução chamada dharma, e existe um conjunto de ações e reações, a justificativa de méritos, de falhas, de penas, de conquistas, de virtudes, de defeitos, que é justamente o que eles chamam de karma. E me parece que aqui o Dante deixa muito claro que está falando exatamente da mesma coisa. Não está falando do karma oriental em questões de terminológicas, né? Está falando desse conceito de ação e reação na natureza e que a nossa vivência, a nossa experiência, ela passa por esse processo. Ainda ele apresenta, numa obra chamada O Convívio, 4 formas possíveis de interpretar sua obra, ou seja, ele explica como fazer a exegese, como fazer a interpretação da sua obra, e fala, olha, de acordo com a tua circunstância, você vai poder interpretar de uma maneira diferente. Ele dá um caminho para isso. Ele fala que você pode interpretar de maneira literal, que é precisamente o aspecto de imaginar a alma post-mortem, né, no inferno, purgatório e paraíso. O aspecto alegórico, simbólico, de entender isso como uma história que traz símbolos específicos, fechados, que nos colocam em contato com determinadas ideias. Fala da possibilidade de interpretar a obra de maneira didática ou moral, ou seja, como um caminho de evolução moral. Por quê? Porque quando analisamos os pecados ali no inferno e no purgatório, quais são os pecados dos quais eu não tenho conhecimento? Nunca cometi em nenhum grau. Partindo da premissa de que há uma cosmovisão cristã e na visão cristã os pecados são cometidos em atos e palavras e pensamentos, e que isso não é invenção do cristianismo, né? Se concebe que toda ação mental é também uma ação que gera reações no mundo emocional e de igual maneira, tal como acontece no mundo físico, significa então que todos nós provavelmente experimentamos todos ou boa parte desses pecados e dessas falhas. E o que Dante nos ensina, quando diz pode se interpretar como um grande manual moral, é o como sair desses elementos, porque ele dá chaves específicas de como se supera determinados elementos. Se a gente lê atentamente a obra e entende o esquema, a estrutura, o mapa que ele constrói, ele posiciona, inclusive, olha, onde estão as coisas mais pesadas, são os primeiros pecados e os primeiros pecadores que estão no inferno, e aponta, aqui não vai dar para avançar se não superarmos de maneira imediata, são coisas pesadas, são crimes, né? São erros que chegam a ser considerados crimes, porque atentam contra o outro, atentam contra si mesmo, né? Depois ele vai trabalhar com elementos mais sutis, ele vai nos apontar a preguiça, a gula, a luxúria, depois vai nos levando a outros aspectos mais sutis ainda. É um grande processo de autoconhecimento, é realmente uma alegoria de viagem da nossa alma, numa jornada de vida interior, de autoconhecimento, purificação e elevação. E ele ainda nos diz, isso inevitavelmente está relacionado com a última etapa da obra, com o paraíso, que é possível fazer uma interpretação anagógica. O que significa interpretação anagógica? Uma interpretação mística, uma interpretação que fala a respeito do significado das coisas no seu aspecto eterno. Porque quando vai chegando ao final da obra, o Dante vai saindo desses elementos que são temporais e por isso mesmo podem ser purgados, podem ser superados, e vai chegando em aspectos atemporais, quando chega nas esferas celestes, nas esferas angelicais, e diz, sempre há um outro passo possível. Isso é muito interessante porque essa cosmovisão que se construiu nessa época, ela foi se degenerando.
a tal ponto em que a própria crença cristã durante longo tempo ficou limitada a uma ideia de uma vida pós-morte que implica em um paraíso imediatamente posterior a essa morte, se eu fui para o céu, ou um inferno eterno, né? Não existe outra possibilidade. Isso vem depois, né? Muito tempo depois de Dante, é mais dos últimos séculos, pós-Renascimento. Mas você note que essa cosmovisão que nos apresenta Dante apresenta um mundo de mistérios. Ou seja, não basta com ser bom e ir para o paraíso. O paraíso tem muitas moradas, tem muitas etapas. Significa que existem outros graus de consciência, graus angelicais, né, nos quais nós podemos nos encontrar, podemos nos posicionar. E aqui tem algo muito interessante ainda em relação a essas interpretações, que é o seguinte: Dante ele está sempre sendo guiado. Nada da história acontece sem um mestre, sem uma condução. Então ele começa sendo ameaçado pelas feras, né? Ele está no meio da vida dele, aos 30 e poucos anos, se encontra ante uma floresta, é assim que começa o poema. E de repente ele é ameaçado por feras e não sabe o que fazer, e aparece uma figura, e essa figura o conduz, diz que pode lhe tirar dali para que ele não seja devorado pelas feras. E aí ele reconhece essa figura como uma figura de Virgílio, né? E reconhece como uma figura do mestre, porque Virgílio para ele é um mestre. Por quê? No centro da obra, o protagonista é o próprio poeta, é o próprio Dante que está como protagonista, ele não inventa um outro personagem, né? E aí existe o personagem, o outro protagonista, que é sempre quem lhe conduz. E durante a sua jornada no inferno e no purgatório, ele é conduzido por Virgílio. Mas por que Virgílio vem lhe procurar? Se Virgílio estava no vestíbulo ali, na sua mansão, no primeiro vestíbulo do inferno, por ser um não batizado. Porque existe uma personagem que lá do paraíso terrestre lhe envia o mestre Virgílio para salvá-lo daquelas feras e trazê-lo ao seu encontro. E essa personagem é a personagem de Beatriz. Então conta-se que Beatriz foi uma figura que Dante conheceu, Dante viu pela primeira vez aos 9 anos de idade, ela tinha 8 anos, e que uma única vez eles se encontraram, duas depois, quando já adultos, porém cada um com a sua vida e tudo mais, se cumprimentaram, e Beatriz assume a figura de arquétipo de beleza, de arquétipo de verdade para o Dante Alighieri. É muito interessante, a gente não tinha citado esse aspecto que é tão importante. E quando ele chega ao paraíso, ao longo do paraíso terrestre, ele é conduzido por Beatriz, que representa o amor. Como falávamos da escola do amor platônico agora há pouco. Beatriz representa o amor. Então Virgílio, o gênio, o mestre, vai buscá-lo lá na floresta para que ele entre pelas portas do inferno, abra mão de toda a esperança quando entra, como diz o que está inscrito na porta do inferno, na entrada, e transite por toda essa jornada, mas porque Beatriz assim o exigiu. Ou seja, o seu amor, a sua intuição, a sua busca pela beleza e pela verdade, assim o exigem. E aí ele vai transitando, passa por todo o inferno, passa por todo o purgatório, e chega um momento que o Virgílio diz: olha, a partir daqui eu não posso mais. E aí ele acaba se encontrando com a Beatriz, que o conduz, né, que é a sua mestra, no paraíso terrestre. Porém, após trilhar a jornada no paraíso terrestre, que para nós já seria o grande paraíso, ele relaciona ao Éden, inclusive, existe uma terceira etapa ainda no paraíso. Porque se ele quiser contemplar as esferas celestes, ele vai ter que ultrapassar a própria Beatriz. Ele tem que abrir mão dela. Tem que deixá-la para trás e seguir. E ele segue. E é curioso porque o Dante coloca uma figura aí que é a figura de São Bernardo como guia nesse último processo, nessa última etapa. E o São Bernardo, para além de um aspecto histórico do seu pensamento e da sua filosofia, faz parte da filosofia medieval. O São Bernardo, ele é um santo. É a representação de uma pessoa pura e casta, que ultrapassou inclusive os impulsos de amor, de desejo, de busca, e vive de maneira estável na sua consciência. E é por isso que é o São Bernardo que o leva às esferas celestes, e não a Beatriz. Ou seja, que ele precisa de um guia, uma condução, que é o amor da sua vida, que é o seu grande arquétipo, é a sua grande princesa encantada, é aquilo que lhe dá um propósito. Porém, a própria obra Divina Comédia nos ensina que em determinado momento, inclusive isso terá de ser deixado para trás.
se quisermos ascender a essas outras etapas que os antigos chamavam de mistérios, que vão para além de um paraíso simples post-mortem, envolvem graus de consciência, estados de consciência, estados da nossa evolução. Assim como Dante passou por momentos muito duros no seu momento histórico, não é, Marcelo? E naturalmente ele retrata isso na obra, como você falou, ele coloca algumas figuras históricas ali no inferno, também no purgatório. É importante que a gente reflita que no momento atual nós temos também uma adversidade complexa que é inerente ao momento histórico em que vivemos. Então, o Dante tem muito a dizer até os dias atuais. E justamente nesse sentido, eu gostaria que você fizesse a sua síntese, trazendo o essencial que ele traz na obra, como uma possibilidade de refletirmos e vivermos algo através dessa aventura, dessa saga que ele coloca na Divina Comédia, para que possamos viver algo filosoficamente falando desses valores que ele ensina, para que a gente possa também passarmos bem pela nossa aventura aqui na Terra com esses ensinamentos que ele muito bem nos traz através da sua obra. Nessas grandes obras há um sinnúmero de coisas, né? É difícil criar uma síntese. Eu chamaria atenção para algo que é, como tudo na comédia de Dante, simbólico, porque ele tem uma forma específica de concluir cada uma das 3 partes do poema. Ele sempre fala em ver estrelas ao final. O último verso de cada parte fala de ver estrelas. Quando ele termina o inferno, ele diz: saímos por ali a rever estrelas. É quando ele sai do inferno. Quando ele termina o purgatório, o último verso diz: puro e disposto a subir às estrelas. E quando termina o paraíso, ele finaliza com o último verso: o amor que move o sol e as mais estrelas. Isso é interessante porque o último verso de um poema, ele é sempre um dos momentos mais, se não o momento mais importante, é o que sintetiza a ideia. Nós chamamos de momento de ouro na poesia, o verso de ouro. Os grandes poetas, eles sintetizam no último verso, nos 2 últimos versos, a ideia que ele quer transmitir. É como se todo o poema fosse uma moldura para representar aquela ideia, para nos chamar a atenção àquela ideia. Agora note que quando ele finaliza o inferno, dizendo saímos por ali a rever estrelas, isso alude justamente a uma ideia de reconhecer que as estrelas existem, reconhecer que existe algo elevado. Quando ele fala rever, é relembrar. E tá aí um primeiro elemento que penso podemos aprender com a Divina Comédia. Recordar que existem estrelas significa recordar que existem ideais, recordar que existem arquétipos, recordar que existem elementos sagrados, elementos superiores, simbólicos, como preferamos chamar, que podem nos conduzir. Mas é preciso, para recordar, querer recordar. Eu relaciono esse último verso da primeira parte com o aspecto querer da tradição hermética, da tradição dos alquimistas. Veja que interessante. A segunda, purgatório, puro e disposto a subir às estrelas. Ao finalizar o purgatório, ele está disposto, uma vez que reconheceu as suas penas, as suas limitações e as penas e as limitações do mundo e as supera, se purifica, se limpa suficientemente, agora ele pode se dispor a chegar a esses arquétipos, ele pode se dispor a chegar a esses ideais. É a ousadia. Não é só o exercício de purificar-se que é dever de todos nós, moralmente falando. É a ousadia daquele que enxerga que a sua natureza e a sua origem está nessas estrelas e vai em direção a elas. E finaliza o paraíso quando fala o amor que move o sol e as mais estrelas. Não há aí um indicativo de uma ação, não há verbo de algo que possa ser executado. É o conhecimento, é o saber, é o ter chegado ao conhecimento efetivamente. Essas 3 frases finais, esses 3 versos finais, para mim, sintetizam algo do que existe de mais importante aprender com Dante na sua comédia. É preciso querer lembrar que existem coisas muito maiores, muito mais elevadas, muito mais valiosas do que o vulgar do nosso dia a dia, né? Do que o comum, o cotidiano, baixo do nosso dia a dia. É preciso ousar caminhar em direção a isso, purificar-se o suficiente para poder ousar dar um passo em direção a essa genialidade, a essas ideias, a esses arquétipos. E é preciso chegar lá, em algum grau, em alguma medida. E o Dante é para nós um exemplo vivo de que isso é possível.
Nós vivemos uma época em que pensamos que tecnicamente estamos muito, muito, muito avançados, e estamos em muitos aspectos, mas eu me pergunto muitas vezes, né? Até para ler Dante nós temos dificuldade, imagine para compor uma obra dessas, que transcende o tempo. Né? Essas obras geniais, elas representam um grau de capacidade, não só técnica, de lucidez e consciência, que o ser humano tem alcançado. Dante é um ser humano, né? É um ser especial, mas é um ser humano, como todos os grandes gênios. O que nos falta para reconhecê-los e aprender com eles? Bem, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço novamente ao professor voluntário da Nova Acrópole, Marcelo Silveira, e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Eu que agradeço. Obrigado. Disponha, Marcelo. Bem, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Você pode também seguir a Nova Acrópole através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Giovanni Passini e chama-se Sinfonia Dante em Ré menor.